onde você vai colocar os seus olhos? Em quem você vai confiar nesse momento, no dia dessa prova, no dia deste desafio? Porque este é o desafio dos justos, é o desafio da igreja, diante do que Deus quer fazer na nossa vida. E Ele promete, e vinha prometendo para o povo, que a terra era boa. Vou meter vocês numa terra boa, que mana leite e mel. Mas a terra tinha o seu lado ruim, que esse lado ruim não era para conviver eternamente com o povo, mas seria uma provação para a fé do povo. Por isso a fé, por isso o justo viverá pela fé, e precisa da fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo desértico, né? Um tempo difícil, e onde o inimigo está pondo em evidência principalmente a parte ruim, a mortandade, e está enchendo o coração das pessoas de muito medo. Naquele grupo de 12 espias, apenas 2 conseguiram ver com outros olhos, conseguiram ver vida em meio à morte, em meio aos inimigos, conseguiram ver pela fé, é claro, conseguiram ver um bom futuro. Foram apenas 2. Realmente, queridos, para você desfrutar da promessa de Deus, desfrutar do leite que Deus tem, das bênçãos que estão por vir na sua vida, você tem de ter um espírito diferenciado. Uma pessoa que decidiu permanecer com seus olhos em Jesus, porque só Jesus pode levar o seu povo a desfrutar verdadeiramente daquilo que ele promete. Quando os 12 espias vieram e os 10 contaram a má notícia, né, dando um enfoque, exaltando e tornando gigante os inimigos, aí naturalmente o medo eclodiu dentro do coração do povo. E, meu irmão, quando o medo aparece, aí é difícil. O medo produz tormentos. O medo é uma característica negativa. O medo é um sinal que existe alguém que não está totalmente confiando em Deus. E o medo produz efeitos ruins, sem dúvida. Se a gente olhar, por exemplo, aqui a passagem aqui da palavra de Deus, de Mateus 14, versículo 30, nós vemos o apóstolo Pedro, que vinha andando muito bem, caminhando sobre o mar, até que veio um vento forte, uma situação, uma circunstância externa contra ele. O que trouxe o medo para o povo hebreu foi uma circunstância externa, foi o que eles viram com seus olhos. Mateus 14, 30. Ele vai colocar nos telões, você pode acompanhar aí. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 30. Que ele diz assim: mas sentindo o vento forte, consequências, situações externas que estão ligadas ao mundo e que podem surgir do nada, conforme foi aqui com Simão Pedro, que vinha andando sobre o mar, que vinha fluindo no poder de Deus, não afundava, havia um poder sustentando cada passo que ele dava sobre as águas, quebrando o poder da gravidade, e ele estava andando sobre o mar e não afundava. O vento não estava ventando forte, estava tranquilo, mas aí o vento surgiu do nada, circunstância externa. São esses elementos, são essas coisas que o diabo chama a nossa atenção. Ele quer nos desfocar do que Deus falou conosco, do que Deus prometeu, do que a sua palavra revelou, e nos levar a focar nessa circunstância do mundo que se levantou naquele momento. Nós estamos vivendo uma circunstância difícil, uma luta, uma guerra, travando uma guerra seríssima.
O Simão, quando ele sentiu esse vento forte, teve medo. O medo apareceu. E começando a ir para o fundo. Então, cadê o poder que estava sustentando ele? Ele estava pisando sobre as águas e não estava afundando. Havia um poder que era o sustento de seus passos naquele mar e que o impedia de afundar. Então, a fé, veja só, a confiança completa no que Deus fala é o que nos dará sempre a certeza que há uma mão divina sobre nós guardando. Nós temos que aprender a sempre focar no lado bom. Diz aqui que ele sentiu o vento forte. Ele não estava sentindo nada disso. Ele não estava dando atenção para nada disso. O foco dele até então era Cristo, que estava diante dele, tinha aberto os braços e tinha dito para ele, venha. Então, enquanto ele estava nessa linha de visão, olhando para o único que nos sustenta, ele não afundava. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus e colocou no vento, ele afundou. Israel, quando tirou os olhos da promessa que Deus tinha falado para eles, eis que vocês vão comer o mel e o leite, a terra é boa. Eles tiram os olhos dessa palavra, dessa promessa, desse Deus fiel, e põe-nos muitos inimigos no seu poderio militar, nas suas cidades e nos gigantes que haviam na terra. É uma mudança de foco. Então, quando eu tiro os olhos daqui e coloco ali, eu afundo. Porque aqui está o poder que me sustenta. Quando o medo surge, ele começa a afundar. Esse poder vai embora, desaparece. Então, nós temos que descansar hoje o coração na promessa de Deus. Existe o lado ruim, que é a provação, que é aquela oposição que pode haver, que é o impedimento para mim tomar posse daquilo que Deus prometeu. Existe, mas nem por isso eu vou tirar os meus olhos do que Deus me prometeu. Então, essa é a certeza do justo, que Deus é fiel, e fiel é aquele que prometeu. Isso foi o que fez Abraão ter um filho. A Bíblia diz que ele não atentou para o seu ventre, para o ventre de Sara, sua esposa, já amortecido, porque ela era de idade, e tampouco atentou para a sua idade de quase 100 anos, 99 anos, quase 100 anos. Mas estando certíssimo, a Bíblia diz, que o que Deus tinha prometido para ele, Deus seria fiel para cumprir. Então foi isso que levou o Abraão até o fim. Ele teve momentos baixos, de muita tentação sobre ele, mas ele não tirava os olhos de Deus. Teve momentos de choro, de pranto, mas no final ele declarava com a sua boca, o Senhor é a minha justiça. Então, perceba que podemos estar sendo atacados, sofremos hoje uma pressão que vem do mundo exterior, mas nós encontramos o caminho da paz, palavra que o Senhor dá. Eu já falei aqui na igreja muitas vezes, que tem uma coisa que Deus não pode fazer de maneira nenhuma. Geralmente, quando a pessoa ouve isso pela primeira vez, ela diz, como? Tem algo que Deus não pode fazer? Isso é impossível, Deus pode tudo. Pois é, mas tem uma coisa que Deus não pode fazer, e o que é? Ele não pode mentir. É impossível que Deus minta, a Bíblia diz. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Porque, para que por duas coisas imutáveis, que não se muda, nas quais, a primeira, é impossível que Deus, o quê? Minta. Ponto. Só essa parte aí que nos interessa. É impossível que Deus minta. Ou seja, se Deus está falando contigo, falando com você, que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua proteção, que Ele vai guardar tu e também tua casa, o que resta para nós fazermos?
diante do que a Bíblia está dizendo. Acreditar, diga graças a Deus. Então não importa, pode aplaudir o Senhor Jesus. Não importa.